muito, que possamos também fazer uma oração por ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Vocês me escutam bem? Tá ótimo, então. Então, gente, boa noite, né? Sou Alessandro de Jesus, sou discípulo da comunidade Novo Ardor, tenho 20 anos, né? Sou cearense, mas atualmente eu moro aqui, né, na sede de nossa comunidade, em Brasília. Só qualquer coisa, o microfone falhar, vocês avisam, por favor, a gente está testando as tecnologias novas. Então, pensava, o Thiago falou desde antes da novena, na verdade, sobre dar o testemunho musical. E já pensei tantas músicas, já pensei o que falar, já pensei bem umas 5 músicas e afinal tinha colocado uma para falar e aí acabou que hoje eu fui rezar à tarde e aí apareceu outra música. Mas, enfim, né? Contando um pouco então da minha história, né? Com a música em si, eu canto praticamente desde os meus 10 anos de idade. Em 2015, né, dia 27 de dezembro de 2015, no período da manhã, lembro bem, recente, né, claro, 10 anos vai fazer. Eu fiz a minha primeira Eucaristia, né, então, neste ano de 2020, de 2015, eu fiz a minha primeira Eucaristia, né, lá em Senador do Sá, onde eu morava, porque antes de morar em Senador do Sá, eu morava no interior de lá, chama Morrinhos, então, morava lá e em 2015 nós fomos embora para Cena do Sá, e aí sempre lá nesse interior que eu tinha, tem uma capela de Nossa Senhora da Conceição, e eu sempre participava todo sábado das catequeses com a coordenadora da capela, mas não tinha idade, né, claro, para fazer ainda a primeira Eucaristia. E aí quando eu fui para Cena do Sá, eu fiz a primeira Eucaristia no final do ano, então. E a partir da primeira Eucaristia, na época ainda era o Padre Maílson, né, nosso querido Padre Maílson, eu sempre falava com ele, ó, padre, eu quero ser coroinha e tal, não sei o que, aí ele falou que precisava, né, primeiro fazer a primeira comunhão e tal, mas por enquanto eu precisava ficar observando os coroinhas para saber como que era. Naquela época não tinha formação, preparação, né, para ser coroinha e tudo. E a partir da primeira comunhão, então, eu comecei a participar dos coroinhas, não somente dos coroinhas, né? Eu acho que eu só não era ministro da Eucaristia lá na paróquia, porque eu não tinha idade na época. Então, eu participava praticamente quase de todas as pastorais, né? Inclusive a música. Sempre, quase todas as missas, praticamente, assim, principalmente missas da semana, que na época o seu Luiz que tocava, né, praticamente, e eu cantava sozinho, ou então eu cantava com outras pessoas, só na capela mesmo. E a partir daí eu fui me encontrando, né, no meio da música. Então, fui tendo essa paixão ainda mais pela música. E lembro que eu gostava bem na época, que eu ia para as capelas com o Padre Maílson, e a princípio eu ia para ser coroinha, mas quando chegava na hora, o pessoal me colocava para cantar, e aí depois eu fiquei só indo para cantar, praticamente. Aí eu, coroinha, não tinha, não. Então, foi toda essa vida, né, praticamente, desde que vim para Brasília, né, em 2020, ia cantando ali, participando, né, de todas as coisas. E o que eu mais gostava da música em si era de que me trazia a oração, né, embora ainda não conhecendo, né, as músicas
mais recentes, mais atuais, cantava músicas do Padre Zezinho, as músicas mais antigas, mas eu gostava bastante, né, dessas músicas, porque na época eram as músicas que eu conhecia e cantava nas missas e tudo. Então, elas me ajudavam a rezar mais ainda. Então, eu penso que eu passei a gostar mais ainda da música por isso, porque e até hoje, né, para mim, né, às vezes quando eu vou fazer alguma coisa, alguma atividade, enfim, qualquer coisa, então tô assim, aí eu falo, vou colocar uma música aqui para escutar, porque me ajuda até mais me concentrar, né? Algumas pessoas falam que a música atrapalha um pouco, mas para mim ajuda a me concentrar. Para mim é mais difícil a questão do silêncio, né? E de vez em quando o cinto aperta assim, né, as coisas não estão dando certo, eu falei, não, eu vou parar de escutar música para ver se dá jeito. E às vezes dá certo. Então, todo esse percurso em si foi através disso. E uma das, não foi essa que eu escolhi, né, mas eu estava pensando em uma das músicas assim que foi me marcando na época que eu comecei, né, há 10 anos atrás praticamente, foi a música É Pelos Prados e Campinas. Né? Embora muitas pessoas não gostem de velórios, de missas, dessas coisas, eu gosto. Né? Na época eu gostava bastante de qualquer velório. Pessoa que morria lá em Senador, eu estava lá, a gente ia rezar o texto, enfim. Na missa de corpo presente, ia cantar. E na missa em si, era um dos momentos que eu gostava mais assim de cantar, que às vezes quando tinha missa, né, de corpo presente, o padre pedia para cantar o salmo Pelos Prados e Campinas. Embora eu não gostava de cantar muito, porque o pessoal na hora começava a se desesperar, né? E aí, enfim, eu ficava nervoso também na hora. Mas eu gostava porque ela falava, né? E eu acho que a partir daí foi começando o meu chamado, né? Assim, vocacional, né? A vocação primeira de batizado, né? Porque naquela época conheci a comunidade, né? Em 2015 também conheci a comunidade, fiz os retiros, participava das atividades, mas assim não compreendi ainda é, um chamado, né, uma vocação específica ao carisma novo ardor, embora gostasse bastante, não saía lá da casa dos meninos, não era Elide, é Elide que eu diga. Toda tarde estava lá perturbando ela. Enfim, e a partir, acho que dessa música eu fui entendendo o chamado de Deus, né? Que ela fala, né? Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Falando mesmo desse chamado e de colocar o Senhor no centro, né? De deixar o Senhor conduzir a minha vida, a minha vocação, e eu me deixar ser conduzido por Ele. Então, dessa época foi isso, né? A música foi tomando um espaço assim grande no meu coração. E ainda hoje em dia, como eu falei um pouco atrás, essa música me ajuda a me concentrar melhor. E às vezes até nas minhas orações pessoais, eu gosto, às vezes não consigo me concentrar ali na oração verbal, né? Ali, enfim, mas eu consigo cantar e através da música eu vou ali tendo essa intimidade com o Senhor, né? Tendo este contato mais próximo, mais íntimo com o Senhor. Acho que a música torna um pouco mais, não sei se palpável, né? A minha relação com o Senhor, né? A minha forma de rezar, né? Então, é um pouco disso. E depois, né, chegando na comunidade também, continuei, né, descobrindo um pouco melhor os meus dons, né? O de cantar um deles, e fui percebendo, de fato, e moldando, né, os meus pensamentos, aquilo que tinha, para que deixasse o Senhor ser eu seja canal, né, de Deus para as outras pessoas através da música, através da minha voz em si. E outro ponto bem marcante, eu já tinha escolhido outra música, que era a música Teus Planos, que essa também fez parte do meu
início, né, ali do vocacional, em 2019, né, em abril de 2019, acho que não me engano, mais ou menos pelo dia 20, tanto, eu fiz também o meu primeiro Adolescer em Cristo, e eu sempre quando eu vou partilhar, assim, comentar, eu falo que foi a minha primeira experiência verdadeira com Jesus. Foi ali onde eu tive meu primeiro batismo no Espírito, uma primeira um primeiro contato com o Senhor. Embora, né, nesses longos 4 anos que já tinha se passado, já conhecia a comunidade, já rezava, já tinha feito aí 7 punks, né, pré-adolescentes em marcha para Cristo, mas eu acho que eu ia só ali para poder, para mim não tinha outra coisa para fazer assim, no sentido de não ser dentro da igreja, né, dentro da minha própria religião, claro. Então, nesse retiro, em uma adoração específica, e aí é o que vem a música que eu vou cantar, nós rezávamos, tinha adoração, estávamos todos lá reunidos, né? E era uma adoração de louvar ao Senhor pela sua misericórdia. E ali, acho que foi também uma das primeiras orações que eu fui tendo esta noção de que eu podia rezar, né? Eu podia falar e também escutar o Senhor, essa troca, né? E a partir daquela oração, então, acho que assim travou, né? O que tinha travado até ali. E naquela adoração nós rezávamos, louvava ao Senhor pela sua misericórdia, e eu também ali eu fui entendendo desse resgate que o Senhor fez, né, na minha vida, na minha vocação, antes, né, de entrar para a igreja, né, algumas coisas que eu vinha ali enfrentando, principalmente na minha sexualidade em si. Então, muitas coisas foram acontecendo que foram me afastando mais ainda do Senhor, mesmo eu não sendo tão próximo, né? Então, naquela adoração, eu fui reconhecendo o senhorio de Jesus na minha vida. E eu lembro que eu só sabia agradecer ao Senhor por ter me chamado, por ter me resgatado. E a partir daí, então, eu comecei a fazer os encontros vocacionais abertos, né, no mês seguinte. E aí aconteceu todo o processo de entrada no vocacional da comunidade. E a música, né, que eu trouxe para falar um pouquinho também sobre ela é a música Céu na Terra, né, do Abner Santos. Essa música, desde este retiro, né, até hoje, ela, toda vez que eu a escuto, principalmente quando eu estou na minha adoração pessoal com o Senhor, quando eu canto ela, me traz ainda essa, essa sensação, sabe, lá do início ainda. Eu sempre costumo falar essa chama do primeiro amor, do primeiro chamado que o Senhor me fez. Então, e é justamente o que ela fala, né? Se 1000 vezes eu caí, 1000 vezes estavas lá, sempre fiel, me amando e a me perdoar. Eu lembro muito dessa época que eu falava, mas Senhor, aconteceu todas essas coisas e ainda o pessoal ainda fica falando que o Senhor me ama, né? Que o Senhor, assim, na época eu era bem rebelde, né? Eu falava, eu lembro que eu comentava até assim, com alguns acompanhadores, né? Principalmente ali no tempo do nos primeiros anos, né? Do vocacional. Eu ia relutando ali, mas depois eu fui compreender, né? Toda essa mística, toda essa pedagogia que o Senhor teve comigo naquele tempo, naquela época. E essa música fala disso, né? E eu te louvo e grito, glória a ti, Senhor, pois tua misericórdia é sem fim. E a partir daí eu fui vendo, assim, as tentativas que o Senhor ia fazendo no período que eu fui me afastando dele, né? Tantas coisas ali que foram acontecendo que eu não conseguia perceber, né, na época.
Lembro que aconteceram algumas coisas de convites mesmo assim, vamos para um aniversário, até mesmo da minha família. Falar, dia de domingo, não preciso ir para missa, não. E eu lembro que eu ficava assim, bem chateado na época. Eu falei, eu não vou participar de aniversário, não. Eu queria ir para missa e tal, eu não vou faltar à missa e tal. Lembro de uma vez que eu faltei e eu ficava ali martelando. Eu falei, mas por que essa dificuldade, né? E sempre foi uma luta, né? E tem sido até hoje, com a minha família, né? Da minha família, praticamente, quem é católico praticante sou eu, né? Os outros vai à missa nos períodos de Natal, de Páscoa, raramente, aí tem a festa da padroeira. Então, tem sido isso. E até com isso, essa música, né, rezando com ela, eu também rezava hoje, eu fui compreendendo aquilo que eu vinha pedindo desde da minha entrada na igreja até hoje. Eu sempre rezava pela libertação do vício do álcool do meu avô e do meu tio, né? E quando o meu avô morreu, então, eu caí ali na real. Eu falava, vai, Senhor, passei, acho que ele faleceu em 2023, foi 2022. Eu falava, eu lembro que eu questionava o Senhor, eu falava, Senhor, esse tanto tempo rezando para não ter nada, para assim, para acontecer essa forma trágica que aconteceu com ele, né, que ele faleceu de um acidente. E depois parando, pensando, né, rezando também com isso, o Senhor falava, a minha misericórdia o alcançou, né? Agora você precisa rezar para purificação da alma dele, né? A sua parte você fez. E depois daí eu tenho rezado de uma forma diferente pelo meu tio, né, que ainda luta aí com o vício do álcool. Então, é isso. É entender que a misericórdia de Deus me alcançou e sempre quando vou rezar com a misericórdia de Deus ali, nesse sentido, o que me vem é o louvor. E Santa Cecília, quando eu entrei no vocacional da comunidade, praticamente inaugurei o aspirantado menor, era para eu passar 3 anos, né, de aspirantado menor para poder entrar no aspirantado no tempinho certo ali, né? E nesses anos que eu passei, né, eu fiz o primeiro e o segundo ano do aspirantado menor e depois já fui para o aspirantado, eu falo aspirantado normal. Então, nesses 3 anos, trabalhando sobre Santa Cecília, a cada ano eu ia ali descobrindo uma coisinha a mais, né? E me recordo sempre que a minha primeira assim, pregação mesmo que eu fiz, né, lá em 2020 foi sobre o louvor, né? E eu falava sobre Santa Cecília. Então, Santa Cecília foi uma das primeiras baluartes assim que eu fui tendo uma certa proximidade por ter passado esses 3 anos estudando mais, né, cada ano aprofundando sobre ela, mas também uma experiência de oração, de louvor, né, e principalmente a murmuração. Eu, mais novo, murmurava bastante, reclamava direto, enfim. E a partir de que eu fui conhecendo Santa Cecília, eu fui melhorando nisso. Né? Falava assim, mas essa coisa não está certa. Então é isso. Então, um pouquinho do meu testemunho, né? A hora já está chegando aí. Então, eu vou cantar, né, esta música Céu na Terra, e que esse é o convite também meu para vocês, que pensem, né, na misericórdia do Senhor, né, e que durante que for cantando esta música, se você conhece, cante também, se não, ouça, mas que seja esse movimento de louvar ao Senhor, né, pela sua vida, louvar ao Senhor, porque a misericórdia dele nos alcançou. A misericórdia dele sempre é fiel para conosco. Vamos lá, então. Se 1000 vezes eu cair,
1000 vezes estavas lá, sempre fiel, me amando e a me perdoar. Fui comprado por teu amor, a vida viestes dar. Mataste teu filho Jesus em meu lugar. E eu te louvo e grito, glória a ti, Senhor, pois tua misericórdia é sem fim. E eu te louvo e grito, glória a ti, Senhor, pois tua misericórdia é sem fim. Tua presença se faz real, minhas mãos quase podem tocar, e o meu coração não pode negar teu amor. Unido aos anjos do céu, eu quero cantar teu louvor. Inunda meu ser, me envolve em teu calor. E eu te louvo e grito, glória a ti, Senhor, pois tua misericórdia é sem fim. E eu te louvo e grito, glória a ti, Senhor, pois tua misericórdia é sem fim. Amém.